Estamos agora na nossa terceira e última aula da nossa revisão focado para o concurso da FUTEL, tá certo? Vamos lá então. A questão vai falar o seguinte, a gente vai continuar a nossa listagem. Vamos começar agora a partir da questão de número 13. Nós fizemos as outras questões, né? Na aula passada nós começamos com a questão de número 12, que é a nossa primeira questão de raciocínio lógico. Vamos continuar aqui a partir da questão de número 13, que vai dizer o seguinte. Sabe-se que a sentença, se o sapato é preto, então a meia é preta, ou o cinto é preto, é falsa. Sabe que essa sentença, ela é falsa. É correto concluir que... Então vamos lá, se ela é falsa, para ser correta a gente tem que pensar o seguinte. Nessa sentença aqui, nós temos aqui, por exemplo, a condicional, certo? Cadê aqui? Se e então, né? Para essa sentença ser falsa, o que tem que acontecer? Essa primeira parte aqui, ó, ela precisa ser verdadeira. E essa segunda parte aqui, ela tem que ser falsa. Na tabela verdade da condicional, você sabe que se você tem se V, então F, que a gente tem o hábito de falar Vera Fischer, você vai ter um valor lógico falso, tá certo? Então, é o único caso da tabela da condicional para ser falso. Então, o problema fala que essa sentença é falsa. Só que aqui nessa segunda parte, nós temos a disjunção, que é o ou, ó, tá vendo? E aí, toda essa sentença é falsa, e o ou tem um único caso que é falso, que é F com F. Então, o que acontece? Essa primeira parte aqui, ó, a meia é preta, ela é falsa, e essa segunda parte aqui, o cinto é preto, ele é falso também. Para que F com F, na tabela verdade do ou, seja falso. Para que aqui se caracterize falso mesmo. Bom, colocamos o valor lógico de todas as partes. Então, nós temos que o sapato é preto, por exemplo, é verdadeiro, certo? Nós temos que a meia é preta, é falso. E nós temos que o cinto é preto, é falso. Então, nós chegamos a essa conclusão. Então, o que vai acontecer? Pelas alternativas, temos que encontrar aquela que a gente consegue concluir como verdade. Na letra A, o problema falou aqui, ó. O sapato é preto. Então, isso é verdadeiro. Olha só. A meia não é preta. Isso é verdadeiro. Porque aqui, ó, a meia é preta, é falsa. Aqui a banca negou, ó, a meia não é preta. E aqui, ó, o cinto não é preto, também é verdadeiro. Porque aqui, ó, o cinto é preto, é falso, e aqui a banca negou, ó, o cinto não é preto, então é verdadeiro. Então, todas as etapas da letra A são verdadeiras, então a letra A é a nossa alternativa correta. Se você analisar as outras alternativas, vai ter partes que são falsos. Aí não é a alternativa toda verdadeira, entendeu? Então, fizemos aqui, começamos com a questão de número 13 e utilizamos essa informação aqui da tabela verdade da condicional, certo? Condicional, utilizamos aqui. E utilizamos aqui a tabela da disjunção, que muitas das vezes você coloca inclusiva. Só para recordar aqui, se a banca chamar apenas de disjunção, tá correto. E se ela chamar de disjunção inclusiva, também tá correto. É a mesma coisa, tá certo? Maravilha. Vamos pegar então a questão de número 14. A questão fala assim, um antigo ditado diz, se há fumaça, então há fogo. Uma sentença equivalente. Então tá aqui, ó, equivalente. Vamos lá. Nós temos a condicional, se e então, certo? Nós temos duas regras de equivalências para a condicional, duas regras. Bom, vamos recordar aqui a nossa primeira regra. A primeira regra, se você tiver aqui, ó, por exemplo, se P, então Q, como que vai funcionar? O que você vai pensar? Você tem que trocar a ordem das partes, negar tudo e manter o se então. Então, você vai manter o se, então, vai passar o Q para o início e você nega ele, ó, não Q, e passa o P para o final e você nega ele, tá?
Lembrando que essa regra, ela é chamada de contrapositiva, correto? Então, estamos aqui. Bom, a segunda regra de equivalência da condicional, como que funciona? O que você vai ter acesso? Você vai fazer o seguinte, o primeiro passo é você trocar o se então pelo ou. Então, você vem aqui e coloca o ou, certo? E aí você vai negar a primeira parte. Então, você vem aqui e nega a primeira parte, não P, e mantém a segunda. Aqui você não muda a ordem, tá certo? Não muda. Aí você fala assim, professor, qual regra que eu vou usar? Aí você tem que usar a expertise. Por exemplo, quando eu olhei as alternativas aqui dessa questão 14, por exemplo, todas elas têm o se e então, percebeu? Todas as alternativas têm o se e então. O que eu entendo? A primeira regra manteve o se e então. Então é ali que eu vou focar. Então, por exemplo, eu tenho ali, ó, se há fumaça, então há fogo. Eu quero resolver. Eu vou pegar aqui, ó, o há fogo, vou trazer para o início. Então vai ficar assim, ó, né? Se, e aí você nega, não há fogo. Percebeu, ó? Passei para o início e estou negando. Tá vendo? Aí você coloca, então... Aí agora eu vou pegar essa outra parte aqui, ó, a fumaça, e vou passar para o final e vou negar. Então, não há fumaça, por exemplo. Entendeu? Então, nós chegamos nesse detalhe. Seguir ao pé da letra. Aí, quando eu analiso, por exemplo, olha a letra A. Se há fogo, então há fumaça, né? A letra A colocou desse jeito a equivalência. Não é a nossa alternativa correta, concorda? Agora, quando eu olho a letra B, ó, porque vamos fazer passo a passo. A letra A manteve o se então, certo? Só que ela pegou lá o a fogo e trouxe para o início, e pegou ali, ó, o a fumaça e levou para o final. Só que a banca não negou, ó, tá vendo? Não negou, tem que negar. Então, a letra A ficou falso por isso. A letra B, ó, manteve o se então, aí ela pegou ali, ó, o a fogo, ela não trouxe para o final. Apesar de ter negado as duas partes, mas perceba que não foi feito a troca da ordem. Se não foi feito a troca da ordem, então aqui está falso, correto? Agora, olha a letra C. A letra C aqui, ó, manteve o se e então, certo? E aí o que acontece? Ó, há fogo vem para o final. Se não há fogo, então aqui a banca negou corretamente, trocou a ordem. Então não há fumaça, ó, negou corretamente, como nós escrevemos aqui embaixo. Então a letra C vai ser a nossa alternativa, entendeu? Então as outras alternativas com certeza não batem com a nossa resposta, tá certo? Então, na questão 14, é letra C que bate a resposta, tá certo? Maravilha, então vamos continuar. Agora nós vamos para a questão de número 15, tá certo? Vamos lá. Questão de número 15, o problema fala assim. Gabriel comprou a camiseta do Nacional e guardou para uma ocasião especial. Certo dia, procurado em casa por um amigo, sua irmã disse: vestiu a camiseta e foi ao jogo ou ao bar. Nós temos aqui, aí o problema pede, qual é a sua negação, né? Aí nós temos aqui, ó, a conjunção e nós temos aqui a disjunção, tá? Se você for negar a conjunção, ok. Se você for negar a disjunção, ok, vai dar a mesma coisa nesse caso aqui. Então vamos recordar aqui, ó, já que você está recordando. A conjunção, no caso, nós estamos falando do conectivo e. Para você negar, vamos pegar o exemplo aqui, ó. Se você tiver P e Q, por exemplo, para você negar, certo? Você nega as duas partes e troca o e pelo ou. Então você vai ter aqui, ó, não P ou não Q. Correto? Maravilha.
Aí você tem a disjunção, que é o ou. Para você negar o ou, por exemplo, né, você vai ter aqui, ó, P ou Q. É semelhante. Você nega as duas partes e troca o ou pelo e. Então você tem não P e não Q, correto? Então são as duas regrinhas, a negação do e e do ou, que você tem que dominar. Bom, eu vou focar no e. Para você aqui, ó, negar o e, você tem que negar a primeira parte. Tá vendo aqui, ó? Vestiu a camiseta. Então você vai começar a frase assim, ó. Não vestiu a camiseta. Certo? Você vai começar a frase assim. É claro que na hora da prova, você vai rabiscando. Aqui nós estamos estudando, revisando, é diferente. Então eu vou te mostrando passo a passo, tá? Mas, por exemplo, se você fosse lá na prova, você sabe que você tem que trocar o e pelo ou. Pelas alternativas, olha só que interessante. Aqui, ó, a banca manteve o e, tá vendo? Então a letra A já tá falsa. Na letra B, a banca também, ó, manteve o e. Então já tá falso, porque nós temos que trocar o e pelo ou. Agora aqui, ó, letra C, a banca manteve o e. Já tá falso. Eu nem preciso ler o resto. Agora, na letra D, ó, a banca trocou pelo ou. Então, e a letra E também. Então, nós já temos uma possibilidade, entendeu? Mas vamos por partes. Ó, vamos recordando aqui, ó. Não vestiu a camiseta, por exemplo, né? Vai ser a nossa primeira parte. Aí a gente vai colocar aqui, ó, ou. A outra parte, se nós estamos aplicando a regra no E, nós negamos a primeira parte e nós temos que negar essa segunda parte. Para negar essa segunda parte, nós temos o ou aqui, que nós vamos trocar pelo e negar aqui, ó, foi ao jogo. Tô circulando aqui para você, ó. Foi ao jogo, nós temos que negar. Ou, aí você vai colocar não foi ao jogo, certo? Aí o ou você tem que colocar o e aqui, ó, ao bar, nós temos que negar também. E não foi ao bar. Então veja bem, se eu tenho uma frase, vestiu a camiseta e foi ao jogo ou ao bar, quando você nega, ficou não vestiu a camiseta ou não foi ao jogo e não foi ao bar, seguindo ao pé da letra. Mas o que a banca fez? Veja bem. Ó, a letra D não vestiu a camiseta. Tá vendo que bateu com o que nós concluímos. Só que a outra parte, ó, tá vendo aqui que ela manteve o ou e tinha que trocar pelo e? Então aqui já tá falso. Sobrou somente a letra E. Então, ó, não vestiu a camiseta, beleza. Ó, não foi ao jogo, bateu exatamente. Só que a banca colocou aqui, ó, o nem ao bar. O que você tem que lembrar lá dos sinônimos? O nem é a mesma coisa do e mais o não, certo? O nem é a mesma coisa do e mais o não. Toda vez que tiver o e e o não juntos, você coloca pelo nem. Quando nós negamos aqui, ó, tá vendo que ficou o e e o não juntos? Então a banca veio e colocou no seu lugar o sinônimo nem, que é a mesma coisa do e mais o não, tá certo? Então ela pôs isso e, de fato, a letra E é a nossa alternativa, tá? É porque é o seguinte, se você não viu isso nos seus estudos teóricos de raciocínio lógico, existe uma parte da matéria chamada de sinônimos dos conectivos lógicos, que você precisa ficar muito atento a esse departamento, tá certo? Então fizemos aqui a questão de número 15, eu vou fazendo assim para ir recordando a teoria com você. Então vamos para a questão de número 16, vamos lá. A questão fala assim, uma proposição logicamente equivalente à negação, ó, a negação da proposição. Pedro analisa o ambiente econômico ou Laura executa os projetos de pesquisa econômica. Então nós temos a sentença e nós temos que negar essa sentença. O que acontece? Vamos lá, o que acontece?
nós já recordamos, então o que nós já recordamos eu vou fazendo direto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos a disjunção, que é o ou. Para a gente negar, nós temos que trocar pelo e. Esse é o primeiro passo. E essa primeira parte aqui, ó, Pedro analisa o ambiente. Nós vamos negar, ó, nós temos que negar. E a outra parte, ó, Laura executa os projetos de pesquisa econômica, nós temos que negar também. Aí, por exemplo, a primeira parte, ó, Pedro analisa. Nós temos que colocar o não aqui, ó. Vai ficar Pedro não analisa ou Laura não executa. Então aqui, ó, antes da palavra executar, executa, a gente vai pôr o não, tá certo? Pronto, não vou escrever a frase aqui novamente. Vamos começar. Aí você está fazendo a prova, por exemplo, tem que trocar o ou pelo e. A letra A trocou, tá vendo aqui, ó? Então até agora ela está no jogo. A letra B também trocou pelo e. A letra C, olha só, não trocou pelo e. Então a letra C você já descarta automaticamente. A letra D trocou pelo ou, ok. E a letra E, por exemplo, trocou pela condicional. Então aqui também já está falso. Então nós temos 3 opções iniciais. Agora vamos voltar lá, ó. Na letra A, por exemplo, tem que ficar assim, ó. Pedro não analisa. Tá vendo que a banca não nega? Ela mantém, ó. Pedro analisa. Então tinha que ter uma negação aqui, ó. Então a letra A está falsa. A letra B, ó. Pedro não analisa o ambiente. Tá vendo que a banca aqui negou? Então até agora está correto. E tá vendo aqui, ó, Laura executa. Tem que ficar, a gente tem que negar, ó, não executa. Aqui então a banca não negou, então aqui está falso. Sobramos com a letra D, que com certeza é a nossa alternativa. Então aqui, ó, Pedro não analisa o ambiente, então ela negou aqui corretamente, certo? E aqui, ó, e Laura não executa. Então ela negou aqui corretamente. Então, de fato, a letra D é a nossa alternativa, tá certo? Maravilha. Fizemos então a questão de número 16. Vamos pegar aqui a questão de número 17. Vamos lá. Considere a afirmação: hoje é sexta e amanhã não trabalharei. Nós temos que negar aqui, ó, certo? Então nós temos a conjunção, que é o e. Você vai trocar pelo ou e aí tem que negar, ó. Então, por exemplo, você vai colocar hoje, aí você nega. Não é sexta. No lugar do e você coloca ou amanhã não trabalharei. Veja que o não já está aqui, ó. Como você vai negar, você vai tirar o não. Então você vai colocar ou amanhã, por exemplo, aí você só coloca trabalharei. Certo? Seguindo aqui, a risca ao pé da letra como que vai ficar. Por exemplo, a letra A. Vamos fazer assim o seguinte, ó, nós temos que trocar o e pelo ou. Por exemplo, a letra A manteve o e, então já é falso. A letra B trocou pelo ou, beleza, tá no jogo. A letra C colocou aqui, ó, a condicional, se então. Veja que ela não colocou o se no início, mas ela colocou o então aqui, fica atento a isso. Então aqui é falso. Letra D manteve o e, tá vendo? Ó, então não pode, falso. E a letra E trocou pelo ou. Desculpa. Então nós temos 2 alternativas no jogo. Vamos lá. O que a gente vai fazer? Agora a gente aplica, ó. Vamos olhar a letra B. A primeira parte tem que ficar: hoje não é sexta. Tá vendo aqui, ó? Hoje não é sexta. Então realmente foi negado. E a segunda parte, ó, amanhã trabalharei. Foi negado. Porque a frase tinha amanhã não trabalharei. Como nós temos que negar, tiramos o não. Então a letra B é a nossa alternativa. Olha a letra E, por que que não é a nossa? Veja aqui, ó, hoje é sexta.
Tá vendo que não foi negado? Então aqui, por causa disso, já está falso. E a segunda parte também não foi negado. Ó, já tem o não, que é na frase dada no início. Então nós tínhamos que tirar o não. Então realmente a letra B é a alternativa da questão 17, beleza? Vamos para a questão 18, que é uma parte da lógica argumentativa. Não tem como eu te explicar aqui ao pé da letra, nós vamos só resolver, porque é a parte mais complexa, ao meu ver, no que diz respeito ao raciocínio lógico. Então eu só vou aplicar o mecanismo diretamente para a gente resolver a questão, tá certo? Então vamos lá, ó. Walter fala sobre seus hábitos no almoço, certo? Aí, ó, como carne ou frango, como legumes ou não como carne, como macarrão ou não como frango. Certo dia no almoço, Walter não comeu macarrão. É correto afirmar que nesse dia, Walter, ou seja, foi dado para a gente 4 premissas e nós temos que achar a conclusão. Tudo isso aqui, por exemplo, né, recordando, é o que nós chamamos de argumento. O argumento, ele é um conjunto de premissas que nos leva a uma conclusão. E aí, as alternativas, por exemplo, uma delas vai ser a conclusão do nosso argumento. Uma delas, nós vamos ter que achar, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos transformar as premissas para a linguagem simbólica. Ó, como carne ou frango. Então, vou colocar assim, ó, como carne ou como frango. Correto? Beleza. A segunda, como legumes ou não como carne. Aí você nega, não como carne, repetiu aqui de cima. Então você usa a mesma simbologia. Depois, como macarrão ou não como frango. Não como frango. Repetiu lá a mesma informação como frango, só que nós estamos negando, mas a simbologia fica a mesma. E aí nós temos, depois, certo dia no almoço, Walter não comeu macarrão. Então você vai pôr aqui, ó, não como macarrão, certo? Bom, aí o que acontece? Vamos pegar aqui, mudar a cor aqui. Você vai pensar o seguinte, olha só. Aí são premissas, você não vai discutir, tudo é verdadeiro. E aí nós vamos começar pela premissa simples. Por exemplo, ó, não como macarrão é verdadeiro. Aí você está vendo aqui, ó, como macarrão é a negação, uma negação do outro. Se não como macarrão é verdadeiro, quando eu falo que eu como macarrão, então aqui é falso, correto? Tem mais algum lugar de como macarrão? Não tem. Então agora a gente vai fazendo diante das informações que nós temos. Aqui, ó, nós temos a disjunção. O valor lógico final aqui é verdadeiro. Para ser verdadeiro, essa segunda parte só pode ser verdadeira. Se for falso, vai ficar F com F que é falso. Então não pode, tem que ser verdadeiro. Então essa segunda parte aqui tem que ser verdadeira, certo? Aí, não como frango é verdadeiro. Tá vendo aqui em cima que é a sua negação, ó, como frango? Então aqui nós sabemos que é falso, tá certo? Então vamos fechar a primeira premissa. Como aqui nós sabemos que é falso e nós temos aqui a disjunção, por exemplo, então o que acontece? Aqui, ó, para o valor lógico final ser verdadeiro, essa primeira parte só pode ser verdadeira. Porque aí na tabela verdade do ou, você tem V com F como verdadeiro. Então a gente descobre que como carne é verdadeiro. Aqui, ó, nós temos a sua negação de como carne. Então, se como carne é verdadeiro, a negação fica falso. Não como carne é falso. Tá certo? E aí, mais uma vez, nós temos aqui a disjunção. E aí, o valor lógico final da premissa para ser verdadeiro, aqui, como legumes, tem que ser verdadeiro. Tá certo? Maravilha. Bom, aí chegamos nesse detalhe. Fizemos toda a parte simbólica, colocamos o valor lógico de cada etapa, só que falta um detalhe,
que se você estudou a teoria, você sabe. Nós temos que fazer o seguinte, onde tem aqui, vamos pegar aqui, ó, deixa eu organizar, peraí, onde tem aqui, ó, a negação, a gente tem que mudar uma coisa. Você vai cortar a negação e o que é falso, você coloca verdadeiro, certo? E se o que é verdadeiro fica falso. Por exemplo, aqui tem outra negação, você corta o verdadeiro e aqui é falso. Aqui outra negação, você corta, verdadeiro, coloca falso. Existe uma explicação para isso, tá? Mas você precisa passar por toda a teoria para você entender. Caso você está vendo essa aula aqui e nunca viu a parte teórica dessa matéria, então eu sugiro que você veja, senão vai ficar completamente confuso o que eu estou fazendo, entendeu? Mas para quem já viu, estudou, fez questões, tira de letra. Então vamos lá. Então, o que nós vamos concluir, certo? Aí a questão agora é, o que nós concluímos? Vai ser o seguinte, ó, letra A. Aqui ele fala, é correto afirmar que, vamos achar a nossa conclusão. Aqui na letra A, nós vamos ter o seguinte, ó, comeu frango e carne, é o que a gente vai ter que fazer, ó. Ele comeu frango, cadê aqui, ó? Comeu frango, falso, ele não comeu frango. Então aqui, ó, quando a banca coloca comeu frango, isso é falso, ele não comeu. Ah, deixa eu só recordar uma coisa. Quando for verdadeiro, você vai relacionar assim. Quando for falso, você vai relacionar a não, tá? Então tudo isso é passado na parte teórica. Então aqui, ó, sim. Vamos voltar então. Na letra A, a banca afirma, comeu frango. O que nós concluímos do comeu frango? Se você circular aqui, ó, comeu frango é falso, ele não comeu frango. Então, comeu frango é falso, ele não come. Então, aqui é falso, certo? Vou colocar em cima aqui, ó. E aqui, ó, comeu carne. Comeu carne é verdadeiro. Só que pela tabela do E, por exemplo, F e V, nós sabemos que é falso, correto? Vamos para a letra B. Nós temos aqui, ó, olha o sinônimo do NEM mais uma vez. O que é o NEM que nós vimos? É o E mais o não, certo? É como se falasse assim, ó, não comeu frango e não comeu carne. Aqui, ó, não comeu frango. O que nós concluímos do frango? Aqui, ó, comeu frango, tá vendo? Falso, ele não comeu frango, a banca afirmou que não comeu frango, verdadeiro. Não comeu carne, sobre a carne. Comeu carne, é verdadeiro. Aqui a banca está falando que não comeu, então é falso. Então, na tabela verdade do E, novamente, você tem aqui, ó, V e F. Deixa eu apagar esse negócio aqui para não atrapalhar, ó. O que acontece? Certo? Ó, aqui na letra B, o que nós concluímos? Veja, V e F, na tabela do E, nós sabemos que V com F é falso. Letra C, nós temos aqui, ó, a conjunção. A primeira parte, a banca está falando, comeu carne. Aqui, ó, comeu carne é verdadeiro, ó, que nós concluímos. Então, aqui é verdadeiro. E não comeu legumes. Ele comeu legumes? Comeu, verdadeiro, ó. E a banca falou que não comeu. Falso. Então, aqui nós achamos V e F. Na tabela do E, V com F, nós sabemos que é falso. Letra D, nós temos o E aqui novamente, ó. Comeu legumes. Comeu legumes é verdadeiro. Comeu carne é verdadeiro. Então aqui, ó, V com V na tabela verdade do E é verdadeiro. Então bate com a letra D. Tá certo? Beleza? Então bateu aqui com a letra D a nossa conclusão. Então, essa parte da matéria é mais chata. Você tem que estudar o passo a passo, estudar o método passo a passo para que você não erre e tem que treinar bastante, tá certo? Então fizemos aqui a questão de número 18, vamos para a questão de número 19. Então vamos lá. Essa questão, ela vai falar de diagramas lógicos. Depois que você passa pela parte de lógica de argumentação, o próximo tópico teórico que você estuda é justamente os diagramas lógicos, tá certo? Então, olha que interessante.
Vamos lá, a questão 19 fala assim: considere verdadeiras as seguintes proposições, né? Você vai ter isso aqui, ó. Alguns mineiros não são pesquisadores, todo professor é pesquisador. Aí o problema fala: a partir dessas proposições, é correto afirmar que é necessariamente verdadeiro. Então vamos lá. Aqui nós temos o algum primeiramente. O algum, o quantificador algum, você vai relacionar com a palavra cruza. Toda vez que a banca usar o algum, você vai relacionar ao cruza. Como assim, professor? Nós vamos fazer aqui o diagrama. Então, por exemplo, o diagrama, você vai pegar um conjunto e vai cruzar com outro conjunto. Você vai interseccionar. O primeiro conjunto é formado pelos mineiros, tá? Então, esse primeiro aqui, ó, é formado pelos mineiros, certo? E o segundo conjunto, ele é formado pelos pesquisadores. Então, nós temos aqui pesquisadores. Certo? Beleza. Agora, montamos aqui. Então, veja que pelo nosso diagrama, nós temos mineiros que não são pesquisadores, é uma possibilidade. Nós temos pesquisadores que não são mineiros. E nós temos aquela pessoa que é mineiro e pesquisador ao mesmo tempo. Agora, a outra sentença tá aqui, ó, o todo. Quando você trabalha com todo, você vai relacionar a palavra dentro. Ou seja, o conjunto de professor vai estar dentro do conjunto dos pesquisadores. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Aqui dentro eu tenho o conjunto formado pelos professores. Então, ó, todo professor é pesquisador. Pode acontecer de eu ter professor mineiro, como pode acontecer de eu não ter professor mineiro. Eu posso ter isso aqui, ó. Eu vou fazer um outro diagrama para que isso fique claro. Nós temos aqui os mineiros, nós temos aqui os pesquisadores, e aí eu posso fazer um conjunto aqui, ó, formado pelos professores. No caso aqui, eu posso ter, eu sei que todo professor é pesquisador e pode acontecer de não ter nenhum professor ali mineiro. Concorda comigo? É uma possibilidade. Então você está pensando em todas as possibilidades. Então vamos imaginar aqui a cena. Vamos lá. Letra A. A banca afirma que todo mineiro é professor. A banca está afirmando isso. Ou seja, não é verdade, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, esse mineiro, ele é um mineiro e não é professor, certo? Assim como na outra possibilidade, ó, se eu pegar um mineiro aqui e eu pegar um mineiro aqui, eu posso ter apenas o mineiro, que não é professor, e eu posso ter o mineiro que é pesquisador, mas não é professor. Então eu não posso afirmar que todo mineiro é professor. Pode acontecer, mas pode não acontecer, tá certo? Então a letra A é falsa, eu não posso afirmar. Letra B, nenhum professor é mineiro. Isso pode acontecer? Pode. Mas eu posso afirmar? Não posso. Porque, por exemplo, eu posso ter aqui, ó, esse cara que ele é professor e mineiro. Pode acontecer. Então, se existe essa possibilidade, então a letra B está falsa, porque a banca está sendo muito radical. Por exemplo, nenhum, igual a letra A, todo mineiro, não é assim que funciona. Mas pelos diagramas, faça sempre os diagramas. Letra C, ó, algum não pesquisador é professor, certo? Então não tem como, porque todo professor que você pegar aqui, ó, ele automaticamente é pesquisador, certo? Ele é pesquisador. Então não tem como eu ter, por exemplo, alguém que não é pesquisador ser professor. E quando você estuda a parte teórica, né, o quantificador algum, ele é comutativo. A ordem não vai interferir, tá certo? Beleza, então a letra C está falso. Agora, olha a letra D. Alguns mineiros não são professores. Tanto no primeiro momento que eu fiz ali, quanto no segundo, isso bate, né?
eu posso ter aqui, ó, alguns mineiros. Lembrando que o algum você pode relacioná-lo ao pelo menos um. Ou seja, pelo menos um mineiro não é professor. Então eu posso ter aqui, ó, na primeira situação, esse mineiro, que não é professor, pode acontecer. E na segunda situação também, ó, eu tenho mineiro que não é professor. Então, pelo menos um mineiro não é professor. Então, essa alternativa eu consigo afirmar. Então, fica sendo aqui a letra D, tá certo? Igual, olha a letra E. É falso que os professores são pesquisadores. Falso, né? É verdadeiro isso. Tá vendo? Ó, todos os professores são pesquisadores. Então, quando for esse tipo de questão, faça o diagrama, por exemplo, faça o diagrama. Pelo diagrama você consegue ir detectando as coisas, tá certo? Tem questões mais simples, você faz o diagrama e automaticamente você já resolve. Tem alunos, por exemplo, né, que nem faz o diagrama, dependendo da situação, ele já consegue detectar. Então, tudo pode acontecer, tá certo? Maravilha. Então, fizemos aqui a questão de número 19. Estamos sendo encaminhados para a reta final. Vamos pegar agora, nós temos duas questões de sequências lógicas, tá certo? Então, vamos lá. Nós temos aqui a questão agora de número 20, que é uma questão muito comum na parte de sequências. Olha só. Na figura a seguir, há um quadro com 9 células, com 3 linhas e 3 colunas, tal que os números de cada célula foram dispostos seguindo determinada regra, sendo que não foi identificado o número correspondente à letra X, que ocupa a célula central do quadro. Então, nós temos a letra X aqui, ó. Aí o problema fala, seguindo tal regra, o número inteiro e positivo que corresponde à letra X nesse quadro é igual a... Então, nós temos que pensar o seguinte, qual é o padrão? Qual é a lógica que está por trás aqui desse quadro de números? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá. Aí o problema fala, né? Temos que achar esse valor de X. Qual foi o padrão que eu pensei? Se você somar tudo, por exemplo, olha a primeira linha. Menos 4 mais 26 mais o 20. Se você somar a linha, isso aqui vai dar, né, menos 4 mais 26 mais 22 com mais 20. Aqui vai ser 42, ó. Certo? 42. Se você somar a terceira linha, por exemplo, ó, 8 mais o 2 mais o 32. Também vai ser 42. Então, não tem como. O autor da questão, ele pensa numa lógica, ele pensa num padrão que você vai ter que analisar o problema e deduzir. Quem já fez questões de lógica, de sequência, sabe disso. Então, sendo assim, vamos pegar a terceira linha. Se você pegar a segunda linha, ó, se você pegar aqui, o que tem que acontecer? 38 mais esse x menos 10, essa soma tem que dar quanto? 42. Então, caímos nessa equação aqui, ó. 38 com menos 10, nós sabemos que é 28, mais o x, que é igual a 42. Pega o 28 e passa para o outro lado. X é igual a 42 menos 28. Então, x é igual. Quando você faz essa diferença aqui, 42 menos 28, você vai achar 14. Então, esse é o valor do x. Alternativa correta, letra C. Entendeu? Então, tem várias formas de sequências, tem vários modelos, entendeu? Centenas, que aí geralmente as bancas também vão copiando. Tem muitas questões como essa. Aí o padrão muitas das vezes ou é a multiplicação, ou é a soma, ou é a diferença. Você tem que olhar e analisar, entendeu? Não tem outro jeito. Mas fica a dica aí. E aí nós vamos fazer essa 21 para finalizar. O que acontece? Ela tem muitas questões semelhantes. Então o padrão é sempre o mesmo. Fica olhando. Na sequência formada pelas notas musicais,
nós temos aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol, dó, ré, mi, fá, sol. Veja que vai repetindo. Aqui, ó, dó, ré, mi, fá, sol. Depois repete, ó, dó, ré, mi, fá, sol. E aí vai começando a sequência aqui novamente, entendeu? Aí o problema fala, a nota musical que ocupará essa posição aqui, ó, 448. Você pode fazer manualmente, eu não sugiro que você faça isso. Imagina, por exemplo, esse primeiro dó aqui, ó, posição 1, posição 2, 3, 4, 5. Depois, posição 6, 7, 8, 9, 10. Depois, posição 11, você vai fazendo até chegar na posição 448. Demora um pouco, mas dá certo, se você tomar cuidado de não esquecer ninguém. Mas qual é o método? Veja que o padrão, a cada 5 notas, ele se repete. Tá vendo aqui, ó? Dó, ré, mi, fá, sol. 5. Depois de novo, dó, ré, mi, fá, sol. De 5 em 5. Então você vai pegar aqui, ó, 448, que é o que eu quero achar, dividido por 5. Então vamos lá, 44 por 5, 9 vezes 5 é 45, então aqui tem que ser 8. 8 vezes 5, 40, sobra 4, desce o 8. Agora eu vou colocar aqui o 9, 45 sobram 3. Esse 89 aqui, ó, é a quantidade de blocos que se repetem. Aqui foi justamente a quantidade de blocos que se repetem. Que blocos são esses? Dó, ré, mi, fá, sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Dó, ré, mi, fá, sol. E essa repetição aconteceu 89 vezes. Aí sobraram 3 notas para a gente começar uma nova sequência. Então, se você pensar aqui, ó, você tem dó, ré, mi. As 3 notas. Essa nota aqui, o mi, está justamente nessa posição aqui, ó. É o que acontece. Então, resposta correta, letra C. Tá certo? Então, guarde o padrão dessa questão aqui, como que eu pensei sobre ela, porque é muito comum. Tá certo? Então, com isso, nós finalizamos a nossa revisão. Show de linha aí para o concurso da Futel. Desejo para você uma excelente prova. Tenha tranquilidade, entendeu? Leia com atenção as informações, circula e vai para cima com força total que vai dar certo. Então, até a próxima.